Por que a pessoa teve que apresentar passaporte falso para entrar no Uruguai se ninguém precisa apresentar passaporte para entrar no Uruguai, gente? Será que foi assim uma overdose de ridicularia que eles tomaram, uma sopa? Para que apresentar passaporte falso para o Uruguai, para o Paraguai? Tá muito estranho. Agora o Bozo tá insatisfeito com o negócio. E como é que é o nome dele? O Pet lá do Bozo, como é o nome dele? Caramba. O Petzinho. Putz, esqueci. O Moro. Ele já está indo lá vai conversar com o vice-presidente lá, com não sei quem do Paraguai, para tentar resolver o problema do Ronaldinho. Mas tudo é mentira, tudo é mentira. Ontem o presidente da República disse que houve fraude na eleição de 2018, então ele é uma fraude. Não dá para entender. Eu estou aqui esperando para conseguir entender. Não sei. Bea, tu não vais comentar mais sobre o caso do Drauzio Varela e da trans Suzy? Gostaria muito de te ouvir falar sobre o assunto. Amiga, eu não acho que isso aqui seja uma responsabilidade nossa. Eu não tenho por que justificar e tentar entender o Drauzio Varela. Ele é um rapaz, uma pessoa que eu admiro. Acho que deve ter a minha idade. Eu admiro ele e tal, ponto. Nada demais. É funcionário da Globo. Ele fez aquele esquema ali para a Globo. Eu não sei por que a esquerda tem que assumir aquilo ali. Por quê? O Drauzio Varela mostrou, dentro da ótica dele, uma pessoa que está pagando por um crime que cometeu. Já está 8 anos presa. E não recebe cartas de ninguém. Eu não acompanhei, sinceramente. Então, eu não me sinto assim com... Não acho que a esquerda, de um modo geral, tenha que se posicionar nessa situação do Drauzio Varela. Isso é um problema do Drauzio Varela com a Globo e os telespectadores. E a justiça, sei lá. Não tem nada a ver com a esquerda. Mas as pessoas sempre querem pegar tudo para si, sabe? O problema não é teu e tu quer botar na tua mala. Para quê? Eu, particularmente, não tenho nenhum sentimento de pertencimento, de preocupação com esse caso aí do... Nada. Rigorosamente nada. Não é? Eu não tenho mesmo. O governo envia aos deputados projeto que permite o pagamento do IPVA atrasado em blitz. Olha só a fúria arrecadatória do Estado. Ou tu paga ou fica a pé. Tem áudio. Sim. Eles agora eles vão liberar. Isso aqui é do G1. É da Globo, né? É que o governo enviou para os deputados votarem um projeto para que quem for flagrado numa blitz com problemas na documentação do carro pague a multa na hora. No ano passado, quase 86 mil motoristas foram multados, tiveram os carros recolhidos também porque não estavam com os documentos em dia. O que o governo diz, né, Júlia? Qual é o argumento do governo? O argumento do governo é que assim vai diminuir a inadimplência, né? Vai evitar que os motoristas fiquem a pé também. Então vai poder ali na hora regularizar sua situação. Só que nas ruas esse projeto está dividindo opiniões, como o Jonas Campos mostra agora pra gente. Ter o carro parado numa blitz sem a documentação em dia, multas não pagas e licenciamento atrasado, além do não recolhimento do IPVA, dá uma dor de cabeça. São 7 pontos na carteira e multa de quase R$300. O motorista ainda precisa pagar pela remoção do guincho e diária que varia de R$23 a R$63 lá no depósito, conforme o veículo. Ainda paga por dia, no depósito ainda tem obrigatório pagar o tempo que vai ficar lá. Isso é muito dinheiro, bah.
A proposta de lei encaminhada pelo Piratini para a Assembleia quer mudar isso. O carro não será mais recolhido, mas a dívida tem que ser paga. Se o projeto for aprovado, os agentes de trânsito vão permitir que o motorista quite todos os débitos, as pendências financeiras na hora. Empresas, instituições financeiras vão estar atuando junto e, segundo o Detran, poderão parcelar este débito em muitas vezes. Esse benefício só vale para pendências financeiras, outras infrações não. Se tiver alguma irregularidade, como um veículo rebaixado, alguma questão de necessidade de remoção ou de regularização em outro local, nesses casos não está dispensada a remoção, somente financeiro, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e eventuais multas que a pessoa de repente não pagou, aproveitou o desconto do IPVA e aí não se deu conta na época do calendário e acabou sendo abordado. Para evitar então uma remoção, a multa ela permanece, né? O projeto foi enviado para a Assembleia com carimbo de urgência. Tem 45 dias para ir à votação. As novas regras, se a proposta for aprovada, começam a valer este ano. O projeto deve ser votado em plenário a partir do dia 7 de abril. Ele tem um cunho pedagógico, ele sofre uma sanção, sofre a multa, mas, por outro lado, também não impede de que sua viagem possa continuar e não tenha o seu veículo retido desde que faça o pagamento no momento. Alguns proprietários de carros acham que a proposta poderia oferecer um prazo para pagar os débitos. Eu acho que talvez nem todos tenham essas condições de pagar na hora, né? Talvez o governo também teria que ter um pouco de sensibilidade aí e determinar um prazo, né? Outros aprovam a mudança. Às vezes tu não pagou porque não teve tempo, aquela questão toda, e tu tem a oportunidade de efetuar o pagamento na hora, eu acho que ajudaria bastante. Segundo o Detran, nos estados onde esse novo sistema de pagamento já foi implantado, a inadimplência diminuiu entre 30% e 35%. E até 30% dos motoristas parados nas blitz aceitaram quitar os débitos na hora. Muito bem, né? Tá dado o recado aqui que o Ricardo nos mandou nesse momento. O Jorge Luiz Martins está nos mandando uma mensagem de voz. Vamos ouvi-lo. Oi, Bia. Bom dia. Sou eu, Jorge Martins. Bom, o Corona vai encontrar o fim dele, né? Agora no sangue azul desse alienígena do Trump aí. Eu acho que ali não vai dar nada, sabe? Vamos confirmar se vaso ruim não quebra, né? Então é isso aí. Essa crise, ela escoa, né? Só observação, né? Pelas ruas de uma maneira muito sucinta, né? Quase imperceptível, assim, no estresse que a gente encontra, sabe? Né? No lado profissional, nas convivências sociais também. São pessoas que se devem, não conseguem se pagar, né? É o medo de ir para a rua, né? Nas pequenas empresas. Então se trabalha já por bem pouco, né? E muitas horas, 12 horas um dia, 12 horas no outro. Está se fazendo assim de tudo, né? Então, isso é a subordinação, né, do povo, que muitas vezes não dá bola para a política e tal, e tá muito sucinto, né, a maneira de como as consequências da questão econômica se derrama, né, no nosso cotidiano, assim. E a questão do Ronaldinho Gaúcho, eu ouvi desses blogueiros, né, que são incríveis, né, os caras sabem muito, impressionante, falam muito também, que ele queria dar um golpe, né, justamente em função deles terem um projeto que faliu aqui, de lançarem uma moeda, né, no parâmetro do Bitcoin, e deu errado, e muita gente ali tem dinheiro e depositou dinheiro. Então se ele tiver que devolver essa grana, né, teria que devolver, deu errado. Então ele teria um passaporte, no caso paraguaio, que dali, como cidadão paraguaio, ele rumaria, no caso, para os Estados Unidos e não teria como fazer uma cobrança oficial dele como brasileiro. Foi o que eu ouvi, alguma coisa nesses termos, assim. Então tu tem razão, é alguma coisa maior mesmo. Mas até onde se sabe, tem a ver com isso. Beijo, boa terça, ensolarada e linda aí para todo mundo. Um abraço para ti também, obrigada, amigo. Pois é, né?
Tem alguma falcatrua de peso no negócio aí. E só pode ter feito a cabeça de alguém por aí também, né? Desse jeito. Bem, olha como é a vida. Muitos são contra as vacinas. Mas agora veremos, dia 23, que será a vacinação para gripe. Como achas que será? Medos de contaminação ou receios mil irão se vacinar? Bea, o coronavírus não é tão fatal como o H1N1. E quem morreu já tinha problemas sérios de saúde. Como é um vírus, óbvio que ataca a imunidade. Mas a massa e a mídia estão manipulando para algo que não sabemos. Diz aqui a nossa amiga. Exatamente, muitos voltando para Deus. Em relação a Regina Duarte, a pasta dela é o nome daquele filme, Fogueira das Vaidades. Ninho de cobras junto com egos inflados. Mais interesses tem como algo ir para frente. Continua aqui, passaporte falso para fazer negócios ilícitos no Paraguai é assim, dinheiro vivo, lavagem de dinheiro. Este Cassiano tem negócios ilícitos. Aqui diz, B, se tu fosse uma das mães que mandou cartinhas para a Suzy, com endereço, e este mesmo quando saísse no Natal, aquela tal saidinha que os presos têm direito e procurasse esta criança, eu teria um medo. E isso aconteceu. Várias cartinhas foram mandadas, e até a vaquinha, que uma advogada tomou à frente, o pessoal quer o dinheiro de volta. Nada é superfície, Bea. Tudo se transforma em algo maior. A questão não é só o Drauzio, que há mais de 30 anos convive nos presídios. Veja bem, centenas de cartinhas. Sim, pirâmide financeira, foi pego e tem muitos atrás dele. Ah, sim, aqui já é o Ronaldinho. Mas nesse caso aqui, eu insisto com a minha posição. Eu insisto. Eu não tenho nada que ver com a história do Drauzio Varela, com a Suzy. Eu jamais escreveria uma cartinha para uma pessoa que está numa penitenciária, seja ela quem for. A não ser que eu tivesse lido o processo dela, que eu tivesse me organizado para saber quem ela é. Assim, só na base do... Eu não sou emocional. Quer dizer, sou na hora da raiva, mas fora disso eu não sou uma pessoa emocional. Assim, daquelas que dizem, ai meu Deus, agora me transformei numa ameba por causa do fulano, que eu nem sei quem é. Não sou. E nós temos que aprender a não ser. Entende? Quer dizer, por que tu tem que escrever... O Drauzio Varela apresenta uma pessoa domingo de noite e segunda-feira de manhã eu tenho que escrever uma cartinha para a pessoa? Da onde que está escrito isso? Acho que não. Acho que a gente tem que ter senso, prestar atenção, querer saber mais um pouco, para daí então se envolver. Especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que a vida se tornou líquida. Né? Eu acho que a existência transformada em efeméride, que o Bauman trata muito bem naquele livro best-sellers, né? Amor Líquido e o Mal-Estar da Pós-Modernidade, é uma coisa assim que a gente tem que parar para pensar. Eu, sinceramente, tenho certeza absoluta que eu nunca escreveria uma cartinha para uma pessoa como no caso da Suzy. Uma cartinha para o Joãozinho da Silva, não faria isso. Agora, se fosse uma pessoa com quem eu converso todos os dias, troco ideia todos os dias, então eu vou conversar com ela, vou escrever uma carta, tudo bem. Mas assim, na base do emocionalismo, ai, que emoção, coitadinha, chorar os prantos para uma pessoa que eu nem sei quem é. Eu penso que serve como maneira da gente se, digamos assim, ficar um pouquinho mais adulta, né? Não tão emocional, porque esses programas de TV, eles lidam com o emocional. Eles trabalham para o emocional. Eles não querem que a gente raciocine, eles não querem que a gente reflita, eles não querem que a gente tenha conhecimento, eles querem que a gente reaja e não responda. Você sabe que tem uma diferença básica entre reagir e responder, né? Pois é. E no caso do Bozo, diz que houve fraude. Com isso, alega incompetência do Tribunal Superior Eleitoral? Ministério Público Federal e a PGR não vão se manifestar? Claro que não. Eles estão todos juntos nessa conversa aí. Entendeu? Estão todos juntos nessa conversa aí. Tá difícil tu encontrar uma pessoa que não esteja comprometida. Principalmente quando o caso é de, digamos assim,
Porque a ideia permanente dentro desse caos é criminalizar